Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Sexta-feira passada tivemos aqui na nossa igreja o 20º recital de alunos do Centro de Ensino Musical. Confira! A Rede Aliança está em festa por mais uma multiplicação. Parabéns aos coordenadores Jonei e Valesca, aos supervisores Estênio e Fabi, aos líderes Kio e Marli e aos novos líderes Vitor e Juliana. Louvamos a Deus, glória somente a Ele. Está chegando o culto da virada, momento de gratidão por 2019 e de entrega total para 2020. Venha fazer a passagem do ano junto conosco, como corpo e como família. Anota aí, dia 31, uma terça-feira, às 22 horas. Queremos convidar você, sua família e amigos para o culto de celebração que nossa igreja faz tradicionalmente todos os anos no dia de Natal. Este ano, nosso tema será a Glória de Deus. O mesmo culto acontecerá no dia 25 em 2 horários, às 17 horas e às 19h30. Escolha um horário e não deixe de participar dessa linda festa com coral, orquestra, dança, teatro e palavra para o nosso aniversariante, o Senhor Jesus. Venha glorificar a Deus conosco. Já estamos no mês de dezembro com muitas programações especiais, por isso fique de olho no que acontece e no que não acontece e se programe para participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. Dia 25, quarta-feira, musical de Natal. Dia 31, terça-feira, culto da virada. E atenção, o culto Sexta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro nos dias normais. O culto de oração, que acontece todos os dias às 7 da manhã, está em recesso e retorna no dia 20 de janeiro. O Viva a Vida também está em recesso e retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Declarar
Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Grande é o Senhor e Ele é poderoso para fazer maravilhosamente mais na sua vida, meu amado, nesta manhã. Você vai declarar agora ao Senhor: Senhor, Tu és poderoso. Glória ao Teu nome, Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele
morte, Ele morreu por mim e por você. Nosso Deus, declare, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Declare, nosso Deus é poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Erga suas mãos para os céus. Comece a adorar. Continue adorando esse Deus maravilhoso. Continue. E se você ainda não começou a sua adoração, concentre o teu coração. Traga a tua mente. Venha para o culto. Venha para o culto. Às vezes a gente chega no culto, mas não chega. Nosso corpo está, mas a nossa mente está lá fora. O nosso coração está desconcentrado. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Bendiga o Senhor. Dê a Ele ações de graças. Diga o quanto Ele é poderoso. Diga a Ele. Nosso Deus é poderoso. Diga para Ele que isso que você está cantando é verdade. Em teu nome nós vamos vencer. Creia na tua vitória, porque você é mais que vencedor. Você está num lugar de perdão. Você está num ambiente de cura. Você está num ambiente de libertação. Busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Ao invés de permitir que os seus problemas te arrastem para fora, traga os seus problemas diante do Senhor. Sabe, essa luta que você está tendo aí no seu casamento, sabe, essa luta que você está tendo com os seus filhos, essa luta que você está tendo com os seus pais, esse emprego que não chega, as finanças que parecem tão complicadas que não vai dar jeito. Vamos nos achegar diante do Pai, porque o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome nós vamos vencer. É o que você estava cantando. Diga isso para os seus problemas. Não deixe que os seus problemas arrastem você para trás, para fora, mas coloque-os nas mãos do Senhor. Coloque-os na mão do Senhor. O Senhor é Deus. Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Fingiu que a morte venceu. Ele já venceu até a morte. Ele é poderoso. Ele cuida de você. Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda esse Deus maravilhoso com fé, com esperança, com muito amor no coração, se dedicando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é poderoso. Pode sentar, amado de Deus, amada de Deus. Palavra com o nosso poderoso Mini. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração.
Crianças e pré-adolescentes, sejam bem-vindos nessa manhã, amém? Nós estamos aqui para reforçar sobre o Drops para os pais discipuladores dessa semana, que são dicas bíblicas para que você faça com seu filho em casa o discipulado, ensine ele a palavra de Deus. E como nós estamos chegando perto do Natal, tem uma super dica para os pais, que é ler com seu filho o livro de Mateus, quando fala sobre o nascimento de Jesus, e também fazer encenações em casa, teatro, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E nós temos também uma ideia de um presépio, né, que você pode dizer para o seu filho: a estrela brilhou, o anjo anunciou, os magos viram, os pastores também, nasceu o Salvador Jesus. Então, você pode fazer uma encenação com um presépio, mostrar os bichinhos que estavam lá, as ovelhinhas, a Mumu, né, que eles falam, a vaquinha. E você pode, então, usar essa história, uma forma lúdica, né, de você poder ministrar na vida do seu filho sobre o verdadeiro sentido do Natal. Porque nessa época do ano, a gente anda pela cidade, pelo shopping, e a gente vê muitos símbolos de Natal. E é muito importante aproveitar essa oportunidade para dizer para os nossos filhos: olha, isso tudo é muito lindo, essas luzes são lindas, nossa cidade está linda, cheia de luzes, mas o verdadeiro sentido de Natal é que Jesus nasceu o Salvador, e Ele precisa nascer no nosso coração também. Amém? Vamos receber os nossos facilitadores, nós vamos orar. Então, aplique essa verdade da palavra de Deus com o seu filho. Tenho certeza que, se a gente for compartilhar aqui, você tem inúmeras ideias para fazer com o seu filho em casa, para exemplificar o verdadeiro sentido do Natal. Vamos ficar em pé? Estenda as suas mãos de bênção. Obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa na sua presença, pelo seu amor por nós, que não tem fim. Obrigado porque estamos aqui, pelo seu amor e pela sua graça. Tua palavra nos diz que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que sejamos assim, Senhor, purificados por Ti nessa manhã. Que o coração de cada criança, de cada pré-adolescente, seja purificado pelo Senhor. E que o óleo precioso da unção do Teu Espírito desça sobre as nossas cabeças nessa manhã. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então as crianças e os pré-adolescentes lá no 4º andar. É tempo de festa. Essa igreja é apaixonada por crianças também, né, gente? E as crianças sempre lembram a gente de festa, né? Não sei porque eu olho para a criança, é vida, é festa. Talvez porque elas gostem muito de cantar parabéns para você, né? E a gente lembra de que a gente está comemorando, está trazendo à memória a questão do Natal. Isso é tão importante, né? E por falar em Natal, nós vamos ter aqui em nossa igreja, no dia do Natal, algo assim que todo mundo gosta, né? Pelo menos é o que a gente percebe nos cultos de Natal aqui, sempre tão cheios, tão concorridos. Então a gente tem ali, tem nos dias 25, no dia 25, e nos horários das 17 horas e 19h30, 17 horas e 19 horas e 30 minutos. Por que tem que enfatizar o e 30 minutos? Porque a gente está acostumado com os cultos das 17 e 19. Mas tendo em vista que tem toda uma porção de pessoas que precisam se preparar para o outro culto, né? Tem que trabalhar muita coisa aqui, é necessário um espaço a mais entre um culto e outro, e aí nós podemos escolher um desses horários para vir, para convidar os familiares, para trazer alguém que precisa entender verdadeiramente sobre a glória de Deus em Cristo Jesus.
nasceu Jesus, a glória de Deus é manifesta entre os homens. E aí você tem essa grande oportunidade. Já pense em alguém, comece a orar, traga essa pessoa para ouvir de Jesus. Eu estou achando muito bacana esse tempo de Natal, algumas coisas diferentes estão acontecendo. Eu já fui convidado como trabalho há alguns anos com liderança de conselho de pastores, né? Às vezes está num lugar, no outro lugar, na diretoria, mas durante muitos anos trabalhando ali. Eu já fui convidado por vários líderes da cidade, prefeitos e outros parlamentares, principalmente quando tem que abrir algum evento, né? E eu tenho glorificado a Deus, porque eu tenho visto que, nesses tempos, cada vez mais a ênfase do Natal está vindo para Jesus, né? Eu vi ali a contagem regressiva, estava ali o meu amigo pastor Dinho, que já foi desta igreja aqui, hoje pastoreia uma igreja. Ele estava ali orando, e eu vi a contagem regressiva, e na hora que foi soltar aqueles fogos, olha, vamos fazer a contagem regressiva, e a gente vai dizer Jesus Cristo, e foi uma grande celebração a Jesus Cristo, e ele falou antes, né, da abertura, e falou depois também que teve essa grande abertura. Foi uma bênção muito grande, eu tenho certeza que nossa cidade foi abençoada. E agora, nós temos essa oportunidade específica de trazer alguém para falar sobre o real sentido do Natal, e a gente também dar glórias a Deus pela manifestação do seu Filho Jesus entre nós. Se Jesus não tivesse vivido entre nós, não teríamos a mínima chance de estarmos aqui, não é verdade? Então, olha aqui, presta bastante atenção, o seu boletim está comunicando isso, né, nas nossas redes sociais da igreja vai estar comunicando isso, você vai poder usar bannerzinho para convidar lá no WhatsApp, videozinho para colocar no Instagram, no Facebook, enfim, utilizar de todos os meios para vir e trazer alguém com você. Faça isso em nome de Jesus. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que são nossas convidadas. Deixei um pouquinho mais para frente, que às vezes a pessoa chega um pouquinho mais para frente. Então, agora presta atenção, meu irmão, você que tem um PGM aí, quem sabe convidar a pessoa para ir para o seu PGM. Então, é o seguinte, aqueles que estão aqui, que não são membros da igreja, geralmente, final de ano, passa muita gente também pela cidade, gente que sai para ir para outra cidade, mas gente que vem. E aí você está aqui hoje, você é nosso visitante, nós queríamos que você ficasse em pé um instante só, em nome de Jesus. Onde estão os nossos convidados, nossos visitantes? Temos ali, vamos aplaudir, olha só, que vida preciosa. Ali atrás, sim, aqui também, veja ali atrás de você, temos convidados ali, isso, pelo menos umas 4, 5 pessoas, dizendo que elas são muito bem-vindas, louvado seja o nome de Deus. Olha aí que coisa linda, maravilhosa, né? Pois é, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Desejamos que você sinta muito bem e que você possa receber, perceber a bênção de Deus sobre sua vida. Pode ficar tranquilo aí para conversar com o nosso convidado, viu? Agora, nós vamos ter um momento em que a gente vai trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Sabe, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu fico muito, mas muito feliz, muito alegre de Deus me dar esse privilégio de poder contribuir. Sabe por quê? É que eu percebo já pela experiência, não somente pelo que eu leio e conheço, mas pela convivência com Deus, que Deus ele é muito poderoso. Pessoal? Ele é riquíssimo. Eu não precisava de mim para nada, absolutamente nada. Tudo que ele quisesse fazer, ele tem anjos, querubins, serafins. Ele mesmo, com a simples voz dele, pode fazer o que ele quiser. Pode criar do nada todas as coisas. Mas ele me deu esse privilégio de participar. Olha que coisa. Ele me deu o privilégio de ser boca dele na terra, ele me deu o privilégio de ser mão dele na terra, de ser os pés dele na terra. Porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos seus membros. E ele deu esse privilégio. E entre esses privilégios está o ato de contribuir, de dizer assim, eu
Deus tem me dado, e eu vou tirar parte daquilo que Ele mesmo tem me dado, e vou trazer ao Senhor. Então aí, essa é a hora de você, com alegria, porque entende que você está tendo esse privilégio, e sabe, o investimento do reino de Deus, ele rende muito, sabia? Não estou falando só com relação a você, porque Deus abençoa mesmo, Deus cuida de nós, tudo que temos e somos veio dele, mas estou falando que rende também para os outros. Você pode olhar, tudo que alguém coloca na mão de Deus, multiplica muito. Desde lá do Velho Testamento, você vê muitas histórias de pessoas que tinham muito pouco, colocaram na mão de Deus, e Deus fez grandes coisas. Mas talvez a história mais conhecida seja o dos pãezinhos, dos peixinhos, o que Jesus fez na mão dele, né, multiplicando e abençoando tantas pessoas. E isso aí eu me sinto mais privilegiado ainda, de poder fazer parte de algo que vai abençoar outras pessoas. Nossa oferta missionária de fé abençoa os nossos projetos sociais aqui, abençoa o nosso estado, abençoa os indígenas que estão lá na Bahia, abençoa a vida de pessoas que estão lá no extremo sul do país, através dos nossos missionários, ou quem está do outro lado do oceano, na África, como temos missionários. Enfim, olha só o que Deus faz com o nosso recurso. Pouco recurso, Ele multiplica. Então agora, meu irmão, com alegria, enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, e faça isso com muita alegria, em nome de Jesus. Passa mais doce, te queres gozar. Se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó Senhor, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Pra Ele sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ao céu onde vou para sempre morar, vão remidos na luz do Senhor. Aleluias! Ele é nossa alegria,
Ele é nossa esperança, meu amado. Você vai agora celebrar o Senhor e declarar isso a Ele. Ele é a nossa alegria, é a nossa esperança. Oh, sou feliz, oh Deus. Declare que você é feliz com o Senhor. Nós somos felizes contigo, oh Deus. Oh. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Declare mais uma vez. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, feliz eu sou, feliz eu sou, feliz eu sou. Aleluias. É muito prazer, muita alegria estar na presença do Senhor. Que você possa se derramar agora diante do Senhor. Adora Ele com toda a sua força. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida voa a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da Toda glória seja dada a ti, Senhor. Jesus, toda. Declare, amado. Cante com todo o seu coração. Jesus, toda. Oh, Senhor. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda
Aplauda, aplauda esse Deus da glória, esse Deus maravilhoso, vencedor, esse Deus que te ama, não abre mão de você, esse Deus que é presente, é vencedor, Ele destruiu a morte, Ele é vencedor e reina soberanamente. Esse Deus vai voltar e vai te buscar para viver a eternidade com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, Pai querido, muito obrigado. Não há nenhum outro igual a Ti, não há. Não dá para comparar o dinheiro, não tem sentimento. Pelo contrário, o dinheiro, a grana, acaba com o nosso sentimento, tendo de mais ou tendo de menos. Deus, não dá para comparar o Senhor com a grana. O Senhor vai infinitamente muito mais além do que pensamos ou pedimos. Pai, obrigado, porque não dá para comparar o Senhor com a fama, o status, está em evidência. Deus, ela passa, a idade, a juventude passa, mas está servindo ao Senhor, não há ninguém igual a Ti, Senhor. Nenhum outro no universo merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Ninguém se compara ao Senhor, que estende a tua mão do alto dos céus e vai nos resgatar no lamaçal, no vexame, na vergonha, nas decisões erradas, nas escolhas erradas. O Senhor se mete lá na sujeira e nos tira e firma os nossos passos sobre a rocha que é chamada Jesus. O Senhor começa a colocar um novo cântico nos nossos lábios, porque, ó Deus, aleluia, é para quem já foi tocado pela Tua graça. Aleluia, quando alguém entende que ela foi transformada e resgatada do império das trevas e foi transportada para o império da luz. Louvado seja o Teu nome. Por isso dizemos, Senhor, aqui é o lugar, o altar, onde a gente conscientemente entende, é o lugar de abrir mão, se render e dizer: Tu tens o melhor caminho, a melhor estrada para a minha vida. Por isso nos rendemos a Ti, nos prostramos a Ti e dizemos: Senhor, fala conosco, assim como o Senhor tem falado pelas comunicações, pelo mini, pelo louvor, pela contribuição. Usa a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Senhor, nos constrange ao ponto de dizer: eu não posso sair daqui sem tomar uma decisão, dizendo: é Deus, é Deus, é Deus falando no meu coração, é Deus ministrando a minha vida, é Deus transformando a minha tristeza, o meu pranto em alegria absoluta. Senhor Deus, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação, toda a glorificação, somente o nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao nosso Deus, a essa banda abençoada. Tem gente orando por você, gente abrindo a porta com aquele sorriso dizendo: seja bem-vindo à casa do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, abra sua Bíblia. E se você for acessar a sua Bíblia, resista toda a tentação do diabo quando o WhatsApp aparecer ali. Você repreende em nome de Jesus. Aí você acessa a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22. E a gente quer compartilhar algo que tem sido muito gostoso. E eu coloquei como tema para a nossa reflexão: é Deus. Repete comigo: é Deus. Fala assim para a pessoa: é Deus na sua vida. É Deus na sua vida. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Pode procurar no Velho Testamento que você vai achar. Queridos, quando a gente começa a pensar no contexto que vai passando aí, né? O próximo slide, ele mostra a foto de vários reis de Israel, de Judá. E é interessante a gente entender o contexto para entrar no texto de 2 Reis 22. Você vai vendo 3 cores. A cor preta ali, negra,
são todos os reis que desagradaram a Deus, tanto Israel, o reino do norte, como no sul, reino de Judá. Aqueles que estão na cor vermelha, ele não só se conteve, não só se alegrou em desagradar a Deus, ele tomou uma decisão em desobedecer deliberadamente a vontade de Deus. E os que estão com a tarja verde, são aqueles que decidiram obedecer, agradar a Deus em toda a sua caminhada de vida. Por que isso é importante? Porque o capítulo 22, não dá para a gente ler sem olhar para o que aconteceu no capítulo 21 de segundo livro de Reis. O capítulo 21 vai apresentando o rei Manassés. O rei Manassés, ele tem um significado. Assim como o seu nome tem um significado, o nome do rei Manassés tem um significado, que é esquecido, ou aquele que esquece. Sabe quando você sai da igreja e fala assim, onde que eu estacionei o meu carro? Foi para a direita, para a esquerda? Onde foi? E já teve vezes que eu tinha esquecido de colocar no estacionamento, estava procurando aqui, deixando todo mundo, rapaz, não lembro onde é que eu pus. Manassés, ele vivia a sua vida esquecendo principalmente de caminhar com Deus. O versículo 2 do capítulo 21 diz que Manassés foi reprovado por Deus. Você pode imaginar? Uma coisa é você ser reprovado numa prova para tirar a carteira de motorista. A outra coisa é Deus chegar e dizer assim, Flávio, Deus falando assim, eu reprovo você. É isso aí, não dá, não, nem para pensar, né? É diferente. Mas Manassés, ele foi reprovado e Deus diz isso no capítulo 21, versículo 2. Manassés chegou ao ponto, queridos, de colocar no templo coisas que não tinham, que já tinham sido retiradas, ele voltou a trazer, e diz o texto, né, não apenas o versículo 2 e 3, que ele fazia isso para provocar a ira de Deus. Na nossa linguagem no Brasil, a gente fala, cutucar a onça com a vara curta. Você já viu isso, né? Gente fala assim, não faz isso, rapaz, não faz isso. A pessoa vai cutucando você com a vara curta, ao ponto de você perder a paciência. Manassés fazia isso. Ele provocava a ira de Deus, deliberadamente, conscientemente. Mas não para por aí. Manassés esqueceu que seus filhos eram presentes de Deus, dos céus, para a vida dele. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Joia, pode baixar. Quem é filho ou filha? Levanta a mão. Deixa eu ver se alguém vai ficar sem levantar a mão. Deixa eu olhar bem. Tá certinho. Sabe o que Manassés fez, amados? Manassés pegou os seus filhos e ofereceu como holocaustos para Deus pagão. Versículo 6, capítulo 21 diz isso. Ele pegou os seus filhos e ofereceu como holocausto. Você pode imaginar o nível de loucura, de precipitação desse rei? Era o rei de Israel, não estamos falando de alguém pagão, alguém distante. Era o rei de Israel que deveria governar o povo. Essa era a realidade, o contexto, o momento do rei Manassés. Mas ele não para por aí. Se você olhar o versículo de número 9 do capítulo 21, diz assim, mas o povo não quis ouvir. A influência daquele rei na vida do povo foi tão grande, tão profunda, que nem o povo quis mais ouvir a voz de Deus. O povo já estava tão dentro da lama, tão distante, abandonou de tal maneira os valores de Deus, que eles já não queriam mais ouvir a Deus. E diz assim, Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante de Israel. A influência de uma pessoa na sua vida, na minha vida, pode nos levar a não querer ouvir a voz de Deus, pode nos levar a abandonar os caminhos que Deus tem para mim e para você, que são incomparavelmente melhores. Quando eu olho para a vida do rei Josias, ele faz uma escolha diferente. Manassés esqueceu de Deus, abandonou a Deus, ele morre.
E surge o filho de Manassés, Amon. Ainda no capítulo 21, ele dura 2 anos o seu reinado, a sua liderança, e ele morre, é assassinado. Ele foi tão ruim, tão cruel, que ele foi assassinado. E aí, Josias, o rei, é eleito o rei de Israel dentro desse contexto. É muito importante a gente entender isso, sabe por quê, amados? O rei Josias, ele poderia, e ele teria tudo para dizer: eu vou ser amargo, eu vou ser uma pessoa maldosa, eu vou ser uma pessoa inconsequente, por causa do avô dele, do pai dele. Porém, o rei Josias, ele escolhe andar nos caminhos do Senhor. O rei Josias, ele decide ser aprovado por Deus em toda a sua vida. É ou não é Deus agindo na vida das pessoas? É ou não é Deus se conectando comigo e contigo? E eu brinco dizendo assim, que tanto é Deus, porque você pode imaginar onde você estaria, meu amado, minha amada, onde você estaria se não fosse Deus na sua vida? Alguns meses atrás, eu estava dirigindo aqui no centro da cidade, eu estava na Maracaju, o semáforo estava fechando, estava amarelo, ia fechar com a Rui Barbosa, e eu estava na faixa da direita, e ouvi uma voz: vai para o meio, vai para a faixa do meio, muda de faixa. E eu aprendi a não questionar mais com Deus, e eu mudei de faixa. Do meu lado parou um Gol, zerinho, o estofado tudo com plástico, ainda não tinha saído, né, sem placa, branco, novinho. Alguns segundos se passaram, um caminhão desgovernado perdeu o freio, entrou atrás daquele Gol novinho. E a primeira coisa que eu pensei foi: era para eu estar ali. O acidente, o caminhão era para me atingir, me alcançar. E eu ouvi a voz de Deus e eu mudei de faixa. Há momentos que a gente diz assim: é Deus. É Deus que coloca pessoas na sua vida para encaminhar você na rota do caminho do Senhor. É Deus que vai tirando de uma mão bondosa na sua vida, você de uma decepção, de uma frustração. É Deus, não tem outra maneira. Deus então levanta esse rei, Josias, piedoso, chamado pelo Senhor, cheio de paixão, que leva com garra, com força, com gana, aquela nação de Israel para um outro nível, querido, para um outro patamar, para um outro momento em que eles vão vivendo transformações na vida da nação. E só para você entender o seguinte: Deus muda a nossa vida quando a gente abre espaço para Ele. Você pode repetir comigo? Deus muda a nossa vida quando a gente abre espaço para Ele. O desafio nessa manhã para mim, para você, é mudanças. Que áreas na tua vida precisam de mudanças? Teu linguajar está legal? A maneira de você pensar está bom? A maneira de você agir ou reagir a determinadas circunstâncias, como é que está? Que tipo de mudanças na nossa vida, minha vida, sua vida, precisam acontecer, alterações e mudanças? Por isso que eu aprendo 3 coisas nesse texto. A primeira delas, a segunda e a terceira, vamos ler juntos? É Deus quem aprova a nossa vida. 2, é Deus. E 3, é Deus. Maravilha. Então, mantenha a Bíblia acessada ou aberta, capítulo 2, dos versos 1 em diante. O verso 2 do capítulo 22, ele vai mostrando o seguinte: é Deus quem aprova a nossa vida. É Deus. O versículo 2 vai dizendo: ele fez o que o Senhor, ele, Josias, fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele não ficou mirando a sua vida baseada no seu avô. Ele nem tampouco ficou olhando a sua vida baseada no seu pai. Ele tinha um foco. Queridos, uma vida minha e sua, nossa vida precisa de foco. Se a gente não tiver foco, a gente vai ser distraído por tudo na nossa vida.
Diz assim, ó, o foco te ajuda a chegar aonde você precisa. Você precisa ter foco. O foco na vida de Josias era agradar a Deus. O foco na vida de Josias era ser aprovado por Deus. E é interessante que eu lembro do Cristiano. Conheci o Cristiano no mês passado. Nós fomos a Tramandaí, no Rio Grande do Sul, para organizar a primeira igreja batista na cidade de Tramandaí, Rio Grande do Sul, nossos missionários, Ubirajara e Bárbara. E nós fomos lá, eu conheci o Cristiano. O Cristiano te abraçava, uma pessoa dócil, e deixava você tão à vontade, se sentindo tão bem. Eu falei, Cristiano, me conta a tua história. E ele contou a história, nós gravamos algo de 1 minuto e meio, e eu quero compartilhar com você. Veja, conheça um pouquinho o Cristiano, como ele era. De Tramandaí, fui um cara que trabalhei Deus de novo, dos 12 anos de idade, casei muito novo, com 17 anos de idade. Aí comecei a me envolver com drogas, com bebidas. Meus familiares não sabiam, porque eu tinha vergonha de dizer para eles. Muitas vezes ficava a noite toda na rua, só aparecia no outro dia em casa, né? Briguei, levei muitas pauladas na cabeça, de sinuca, brigava direto, levei tiros, mas pela graça de Deus não fiquei com nenhuma sequela, né? Então era um cara que realmente vivia só nas coisas que não agradavam a Deus, né? Fiz muitas coisas erradas aí, me misturei com muitas coisas que não deveria ter me misturado. Então, hoje só tenho a agradecer a Jesus, né? Através de uma doença da minha mãe, enfermidade dela, eu acabei conhecendo a Cristo, né? Então, a minha vida hoje realmente mudou. A minha vida hoje vai fazer 5 anos que eu me converti. Agradeço a Deus, o pastor Birajara, a Bárbara aí, né, que tem caminhado comigo. Então vai fazer 8 anos pela graça de Deus, não tem nenhum vício. Então só tem a dizer que realmente Jesus mudou a minha vida, né? Pedi perdão praticamente para a vila toda, porque brigava com todo mundo, né? Para minha esposa, pelas coisas que eu cometi a ela. Então hoje sou apaixonado por Jesus, tenho uma esposa linda, uma filha maravilhosa, com 18 anos, um menino lindo com 8 anos, só tenho a agradecer a Deus. Essa é a família do Cristiano. Mas imagina aquele jovem, você ouviu ele falando, ele se envolveu com drogas, tinha vergonha de contar, em brigas, levou tiros, brigou com a esposa, quebrou o braço dela, mas ele teve um encontro com Jesus. E quando isso aconteceu, porque é Jesus quem aprova, né? O que aconteceu? Ele começou a pedir perdão. Ele foi de casa em casa, ele foi em quase toda a vila pedindo perdão. A esposa dele ligou para o missionário, falou, missionário, meu marido pirou. Ele está pedindo perdão para todo mundo. Tem esposas ou mulheres aqui que podem dizer assim, oh Deus, faz isso com meu marido. Faz ele pedir perdão, reconhecer. Fala Jesus, né? Mas o Cristiano viveu essa experiência, amados. Porque quando Jesus entrou na vida dele, ele falou assim, meu Deus, eu não posso perder tempo, eu não posso ficar aí olhando simplesmente fora do foco, eu preciso ter foco na minha vida, como o rei Josias teve, começou a focar, começou a saber que Deus tem um plano incomparavelmente melhor, e aí ele começou a se dedicar, a vida dele, do rei Josias, começou a causar impacto, assim como na vida do Cristiano, causou impacto na vida da família dele. Foi tão interessante, que a igreja lá de Tramandaí, eles estavam num espaço que cabiam 50 pessoas, e eles começaram, alugaram um local, um espaço, pagavam R$1.200 por mês, mas eles ganharam o dono daquele espaço, e o dono daquele espaço começou a devolver os R$1.200 para a igreja. Ninguém pediu isso, mas o dono sentiu esse desejo e aí começou a fazer. E esse dono é o irmão do Cristiano, o Adriano. Quando um senhor que não é crente, não conhecia a igreja, mas ele achou o pastor e falou assim, vocês não querem comprar minha propriedade, meu terreno lá, tem uma casinha e tal,
você me dá 12 mil reais e eu te parcelo 74 parcelas de 2 mil reais. Sabe quanto que a igreja de Tramandaí tinha na conta, irmãos? 12 mil reais. Aí o missionário liga, Djalma, o que você acha que faz? Vamos orar. E naquela semana mesmo, Deus disse, faz. E aí comprou o local, eles reformaram o local, e sabe quem mora do lado da igreja? O Cristiano. Eu falei assim, rapaz, você é o único que pode chegar atrasado na igreja. Você tem que pegar 2 ônibus, metrô, táxi, para chegar. E ele falou assim, pastor, eu cuido da igreja como se fosse minha casa. Aí o muro é baixo, entre a casa dele e a igreja, ele chega em casa e fala assim, eu estou de olho aqui, ninguém mexe não. Esse é o Cristiano. Aquele culto de inauguração da igreja começou com batismos. Pessoas que disseram, olha, minha vida era assim, mas com Jesus agora é diferente. Porque é Deus que aprova. O rei Josias, amados, teve um impacto tão grande, não somente na vida dele, mas na vida da sua comunidade. Observe o capítulo 22, versículo 7, diz assim, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiado, pois estão agindo com honestidade. O impacto do rei, da vida do rei, foi tão grande na vida das pessoas, que eles decidiram, vamos fazer uma reforma do templo, porque não é justo, Deus está reformando aqui dentro, Deus está transformando a nossa vida, Deus está nos aprovando, e a gente vai fazer uma reforma, deixar o templo bonitinho. E o rei disse, olha, eles não precisam nem prestar contas. É igualzinho nos nossos dias, né, irmãos? A gente assina o contrato, nota promissória, dá o cheque. Eu até brinco, né? O cheque Jesus, conhece? Ele voltará. Sem fundo. A gente dá um nome, mas às vezes vem a cobrança. Nem sempre é porque a gente quer. No meio do caminho a gente perde o emprego. No meio do caminho acontece uma catástrofe. No meio do caminho acontece alguma coisa que tira você da rota. Mas o rei Josias disse, olha, eles não precisam prestar contas. Eles têm agido com honestidade. Amados, você pode imaginar o impacto de uma nação no meio da sua comunidade, daquela sociedade impactando. Tem uma pergunta para você. Qual é o teu foco? Ou onde está o teu foco? Né? Onde está essa expectativa? Talvez o seu foco está no estudo, numa faculdade, no emprego, numa aposentadoria, na compra de uma casa. Onde está o teu foco? A única pessoa para quem você precisa ser aprovado se chama Deus. Talvez você está buscando, trabalhando para ser aprovado lá no seu trabalho. Deixa eu te dizer o seguinte, você só precisa ser aprovado por Deus. Talvez você está investindo dinheiro em roupa, você tem grana, vai. Agora você não tem, esquece isso, em roupa de marca. Sabe por quê? Não é a roupa que vai te aprovar diante das pessoas. É o próprio Deus olhando no teu coração. É o próprio Deus olhando no teu coração e dizendo assim, é isso mesmo, Wellington, é isso mesmo, Essênia, continua, mantém o ritmo, vai seguindo o caminho, porque é isso que eu aprovo. Essa é a primeira coisa que eu vou aprendendo nesse texto, amados irmãos, que quem aprova é Deus. Segunda coisa, que já está aí para nós, é Deus quem reforma a nossa vida. Repete comigo, é Deus quem reforma a nossa vida. O versículo 4, 5 e 6 vai dizendo o seguinte, vá ao sumo sacerdote, o rei Josias dizendo, Ilquias, vai ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor. Verso 6, e os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. É interessante que Josias, o rei, poderia ficar já na zona de conforto. Eu sou aprovado por Deus, eu estou caminhando com Deus, tá bom, beleza. Ele falou, não, vamos fazer uma reforma no templo, na casa do Senhor.
vamos arrumar, vamos ajeitar. Que áreas, meu amado irmão e irmã, você precisa de reforma na sua vida? Que áreas você está protelando? Porque quando a gente vai fazer uma reforma, é duro, né? Você morar numa casa fazendo reforma dá trabalho, não é verdade? Agora, depois que fica pronto, fica tão bonito. Depois que fica pronto, a gente quer levar as pessoas, a gente quer convidar os nossos amigos, para que eles também possam desfrutar de um lugar tão gostoso. Reforma dá trabalho, mas fica lindo depois. Depois que Deus trabalha na nossa vida, na sua e na minha vida, as pessoas vão poder olhar para nós e dizer assim: caramba, como você mudou, como você melhorou, como você avançou. Josias queria isso na vida dele. E eu lembro, e eu convidei uma pessoa para dar um testemunho aqui, e eu vou chamar o Adriano para vir aqui. O Adriano é da nossa rede, da Rede 9, e eu pedi para ele dar um testemunho, né? Pode vir aqui, pode subir, né? E o Adriano, ele vai contar um pouquinho, né? Como que ele chegou aqui e como ele está hoje com a gente. Amém. Graça e paz, igreja. Confesso que eu estou muito emocionado, viu, pastor? Eu coloquei aqui uma sequência para mim poder dar o testemunho para vocês e que Deus possa estar na direção, né, irmãos? Mas vendo a mensagem aí do Manassés, Josias, né? Deus aprova, reforma e transforma. Acho que entra um pouco no contexto da gente. Bom, eu aceitei Jesus aproximadamente há uns 20 anos atrás, 1999. Na igreja, não era esse templo aqui reformado, mas era a Igreja Batista. E aí, por vários motivos, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, sempre muito bem colocado na área de trabalho. Eu era muito transferido, eu era transferido para uma cidade, para outra, e aí a gente visitava vários ministérios. Acabei visitando vários ministérios, né? Mudava de estado, ia para um ministério, não gostei da igreja aqui, não gostava dessa, e ficava visitando. E aí para a gente ser breve, o pastor disse que eu tenho 8 minutos, eu acabei me envolvendo no ministério também, fiz teologia, e com isso, assim, as decepções também vieram, né? As decepções quando a gente coloca o nosso foco nas pessoas e desvia o nosso foco de Jesus, né? A gente começa a olhar o entorno e esquece do centro do mestre, que é Jesus Cristo. Isso aconteceu na nossa vida, e isso causou um bloqueio dentro de mim, né? E aí, assim, eu não queria mais envolver no ministério, achava que tudo a gente ficava colocando defeito, por a gente ter estudado um pouco, a gente entrou um pouco de arrogância dentro do nosso coração, e falar assim, um pouco não, acho que muita arrogância, não é bem assim, as coisas não são bem assim, o texto ele não quer dizer bem isso, e a gente acaba sendo muito crítico e perde as bênçãos do Senhor. Então, assim, aí depois de muito tempo, a gente voltou para Campo Grande e nós resolvemos voltar para a Igreja Batista, essa aqui, que é uma igreja centrada, na minha opinião, uma das igrejas bem centradas. E aí quem me entrevistou foi o pastor Djalma, né? E aí, assim, a gente veio muito machucado, aí eu falei, pastor, o senhor vai me aceitar? Ele falou, não, claro, você pode vir aí, você vai continuar, né? E nisso, irmãos, mas nesse meio tempo, a gente resistindo para aceitar um PGM, um pequeno grupo, né? A gente começou lá atrás, na célula do irmão Arão, até, da Elzi, depois o Edson e a Edna, depois nisso a gente foi viajando e viajamos na maionese mesmo. Então, só que assim, a gente era muito individualista, irmãos, muito individualista. Queria bênção só para mim, entendeu? Vou chegar na igreja, eu quero aquele culto maravilhoso, aquele louvor lindo, me encher de Deus, para mim tá bom, né? E as pessoas, né? A gente só queria bênção para nós, né? Vínhamos buscar muitas bênçãos só para nós. Então eu achava assim, beleza, eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço a palavra, eu entro no meu quarto em secreto, eu faço as minhas orações, eu busco o meu contato com Deus, aplico isso, está bom. E não é bem assim, né, a obra, né? E aí, irmãos, 2016, 2017,
a gente teve essa crise que o Brasil passou e a gente não foi diferente, a crise pegou a gente, né? Eu tinha decidido montar uma empresa e investir na empresa e assim, o problema que o Brasil enfrentou, a nossa empresa também não foi para frente, nós quebramos, né? Por insistência e também achar que Deus é obrigado a nos atender, né? Então, eu determino aqui que Deus vai me dar a vitória, minha empresa tem que prosperar. E às vezes não é bem assim. Eu vou fazer isso, aquilo, outro que vai dar certo, eu vou na fé. E às vezes não é assim, a gente se machuca. E nisso nós chegamos assim, no fundo do poço, né, de uma vida estável, nunca tivemos problema financeiro nenhum na nossa vida. Carro novo, tudo, com lacinho na concessionária para a gente buscar, e a gente tendo que desfazer das nossas coisas em virtude da crise, para honrar funcionário, honrar fornecedor, e tudo isso. Então, sim, foi muito difícil para nós. E aí, nesse tempo, assim, fiquei um pouco revoltado com Deus, entendeu? Falei, nossa, Deus, eu estou 20 anos na igreja, eu estou fazendo, eu já fiz, eu já ajudei, eu fiz teologia, me envolvi no ministério, tudo isso aqui está acontecendo comigo, que Deus que é esse, né? Que Deus que é esse da Bíblia, que tem um monte de bênção, que prospera, que faz isso, que faz aquilo, e está tirando tudo de mim, né? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas, desculpa, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente é humilde, mas a gente não é. A gente não é humilde. Teve um summit aqui que, eu até esqueci o nome daquela loirinha, que ela falou que a gente tinha que atingir um estágio de humildade verdadeira. Né? A gente fala que a gente é humilde, mas é humilde verdadeiramente mesmo. Sim, falo de mim, né? Eu achava que eu era, mas eu não era. E aí começou a mover na nossa vida, né? Aí o pastor Djalma sempre mandava uma mensagem, pedia para alguém convidar a gente, e a gente com o coração duro, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar no PGM, tá bom, pastor, vou ficar. Mas por dentro eu não queria ficar, entendeu? Com problema, minha empresa, problema financeiro, meu nome. Assim, eu sempre prezei para ter um nome honrado, aí meu nome sujo, aquele negócio todo, coisa muito chata. Não sei quem que passou por isso, mas é uma barra bem pesada, viu, irmãos? Mas sim, Deus honra. E aí começou a mover. E aí a nossa filha saiu líder de PGM primeiro que nós. Tinha um pequeno grupo, e aí ela saiu de líder. Eu falei, meu Deus, né? Ela aceitou a liderança com 9, 10 anos, antes da gente. E nós sempre resistindo, e nada. Aí ficamos alguns meses sem ir na PGM, né, que era a célula antes, por muitos problemas, problema financeiro. Nossa vida estou assim, não tenho cabeça para isso. Aí chega lá, todo mundo vai falar, dá testemunho, tudo maravilhoso, né? E não está maravilhoso para nós, né? Mas sim, a gente continuou indo. Aí teve uma multiplicação, irmãos. Teve uma multiplicação do nosso grupo. E naquele dia, quando multiplicou, aí, assim, os pentecostais vão falar assim, teve um arrebatamento de sentido, os batistas vão falar, tive uma iluminação. Mas aconteceu comigo o seguinte, parecia que paralisou tudo assim, e Deus falando comigo. Olha aí, porque eu falava assim, eu te busco, eu te procuro, Senhor, e o Senhor não está nem aí para mim, né? Ele falou assim, e eu tenho um monte de pessoas que eu quero que você assuma a liderança, e você não está nem aí para mim, né? Na minha cabeça. Aí me vê aquela passagem, né? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. E eu, mas Senhor, eu te servi, em teu nome expulsei demônio, fiz isso. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. E aquilo, assim, foi tão forte aquilo que o Espírito Santo falou comigo aquele dia, que eu nem consegui dormir à noite, né? E assim, não desmerecendo minha liderança, meus irmãos, o meu PGM, que é maravilhoso, mas se o Espírito Santo falou no meu coração, era para ser você naquela multiplicação, naquela primeira. E eu não aceitei, irmãos, coração duro. Bom, aí eu falei assim, desse dia, entrou isso no meu coração, um temor, eu tenho que fazer. Aí eu falei com o pastor, falei com os líderes nossos, que na época era o Gilce e a Carla, né, da célula deles,
e da coordenação do Hélio Júnior e da Glaucia. Eu falei, ó, eis-me aqui, saí aí, eu vou aceitar a liderança, né? E aí, assim, na semana da multiplicação, aconteceu outro fato interessante, porque a empresa tinha quebrado, eu estava trabalhando numa outra empresa, e eu sempre mandava currículo para me voltar para a empresa multinacional e tal. O passado te atormentando, sabe? Quando o passado atormenta a gente, fala aí, tá vendo? Lá atrás era melhor, lá atrás não sei o quê, você foi tomar essa decisão, você se arrebentou. Não sei se acontece com vocês ou só comigo isso, né? E aí, na semana da multiplicação, eu estava num processo seletivo e eu fui aprovado para trabalhar, para voltar, com um salário bacana, e só que tinha que se mudar de estado, né? Aí eu falei com a minha esposa, Luciana, aí falou, não, isso aí não é de Deus não, cara, isso aí é o diabo, né? Bem na hora que eu ia assumir a liderança, eu falei, o diabo está atormentando a gente. E aí, assim, eu resolvi declinar. Falei, eu vou ficar aqui que Deus quer que eu fico, né? Porque meu testemunho, sim, demora mais um pouco. Até quando eu quebrei a empresa, eu queria ir embora do país. E a gente colocou tudo à venda para mim ir para os Estados Unidos ou Canadá, né? E aí, assim, tomando decisão na carne. Aí, dessa vez aqui, eu falei assim, não, vou ficar. Porque eu já queria sair, não deu certo. Aí, agora que eu estou para assumir o PGM, acontece isso, eu vou ficar aqui. Aí, falando com a Luciana, nós decidimos ficar por amor e servir. Então, a nossa decisão foi pelas pessoas. Nesse meio tempo, eu estava numa empresa que eu viajava também muito, e aí surgiu uma proposta, eu resolvi aceitar para viajar menos e ficar aqui, que o meu PGM nosso PGM, né, é sexta-feira, então, praticamente, todas as sextas eu estou presente, né, e assim, irmãos, hoje a gente lidera, minhas dívidas não sumiram, tá? Não acabaram, o banco lá não sumiu nada, né? Igual a gente ouve, né? Muita coisa disso, mas assim, Deus está nos dando capacidade e aos poucos a gente está acertando as coisas, aos poucos, não é rápido, não é mágica, é aos poucos e com bastante trabalho, né? Então, a gente está com essa, graças a Deus, conseguindo. Então, hoje a gente lidera o nosso PGM, né, pela misericórdia do Senhor. Nosso filho, João Pedro, 16 anos, ele estava revoltado também, pelo nosso testemunho, porque os filhos veem o exemplo dos pais dentro de casa. Hoje ele está envolvido, está lá na chácara do Livres, toca junto com o Gera aí, está no PGM. Minha filha é líder de PGM. A gente tem bastante problemas também, mas a gente tem pessoas maravilhosas com a gente. Deus tem mandado pessoas de vários ministérios também congregar com a gente lá no PGM, pessoas tremendas. Pessoas que a gente ama a vida delas e tem nos ensinado. E um fato interessante, quando eu aceitei Jesus, teve uma pessoa que me convidou para vir na igreja. Ele era meu diretor na época de uma empresa multinacional. Falou, estou te esperando aqui, 19 horas no culto aqui da igreja. 20 anos atrás isso. E aí, eu falei, pô, Luciano, eu tenho que ir lá na igreja, senão ele vai mandar eu embora. Eu não era convertido. Eu vi de uma, falei, vou perder o emprego, eu tenho que ir lá. Aí eu vim, aceitei Jesus, tal. Hoje, no PGM, irmãos, essa pessoa está lá junto com a gente, no PGM, estava desviada do Senhor, dos caminhos do Senhor. E eu falo isso porque ele me autorizou a falar. E está lá com a gente, ele é a esposa dela. Olha como é que Deus faz as coisas. Amém? E é isso, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer ao pastor Djalma aí, que nessa caminhada, eu sou meio difícil de lidar,
Mas sim, Deus transforma a nossa vida, irmãos. E assim, o PGM é maravilhoso. Não que os problemas acabam, não vai acabar o problema tem um monte, todo mundo tem problema e sempre vai ter. E o problema é bom para manter a gente no caminho do Senhor. Porque a coisa, quando está muito boa, a gente desvia. Né? Esse é o que eu tinha para dizer aí. Muito obrigado. Maravilha, pode aplaudir, irmãos. Você assumiu a liderança do PGM em que mês mesmo? Mês 6. Desse ano? Desse ano. E tem quantas pessoas lá? A gente contou 32, né? Quanto? 27? 27. Só 27. Só 27. Então vai multiplicar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, amados irmãos, que luta às vezes a gente está tendo. Deus querendo fazer reformas na nossa vida. Eu estava na quinta-feira na reunião do núcleo dele. A reunião do núcleo do Adriano e da Luciana é praticamente um pequeno grupo, que já tem 8 pessoas. Né? Como é gostoso a gente poder perceber Deus agindo, mudando na nossa vida. Que áreas da tua vida precisam de reformas? Que áreas? Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. A gente sempre está em construção. A gente sempre está em mudanças. Áreas que Deus está promovendo na nossa vida que precisam ser mexidas, trabalhadas para a gente melhorar. É Deus quem aprova a nossa vida. É Deus quem reforma a nossa vida. Mas é Deus quem transforma a nossa vida. Essa é a terceira realidade que eu encontro aqui. Domingo passado foi o segundo domingo de dezembro e a gente comemora o dia da Bíblia. Eu estava pregando no culto das 5 e das 7 e a pergunta foi: qual é o impacto que a Bíblia causa na tua vida? Que mudanças a Bíblia provoca na tua vida? Talvez você diga assim: pastor, não provoca nada, porque eu não leio nada. Ela não vai provocar. O rei Josias, ele já estava sendo aprovado por Deus. Ainda assim, ele pediu para fazer a reforma no templo. E quando isso aconteceu, eles acharam parte do Velho Testamento lá na reforma. E eles começaram a ler. E sabe qual foi o impacto na vida do rei e da comunidade? Versículo 11 do capítulo 22 diz assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. A primeira atitude daquele rei, quando começou a ser deparado, confrontado com a palavra de Deus, é que ele se humilhou. Ele rasgou a sua roupa, foi para o pó, porque ele começou a ver: meu Deus, o que esse livro revela, o que esse livro ensina, o que esse livro ministra, eu nem imaginava. Então a primeira atitude do rei foi se humilhar diante do Senhor. Versículo 13, não para apenas na humilhação, ele deu um passo a mais. Ele não estava apenas satisfeito em se prostrar diante de Deus. Ele começa no versículo 13 pedindo para o profeta que orasse por ele, pelo povo de Judá. E diz assim o versículo 13: vão consultar o Senhor por mim, o rei, pelo povo de Israel e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Josias, ele percebeu que só se humilhar não resolvia, ele precisava buscar a Deus, orar a Deus, e ele pede: profeta, ora por mim, o rei de vocês precisa muito da graça do Senhor, ora pelo povo de Israel, mas ora também pelo todo Judá. É mais ou menos assim: olha, vamos pedir para o profeta orar pelo pastor Djalma, mas também pelos membros da Primeira Batista e pelos habitantes da cidade de Campo Grande, porque nem todo mundo ainda que mora em Campo Grande é crente em Jesus, mas eu creio que vai ser. Era essa a perspectiva, a visão do rei Josias: ora por mim, para Deus dar sabedoria, coragem, para a gente avançar, mas ora também pelo povo de Israel, que precisa ter discernimento da vontade do Senhor. Mas nem todo mundo que está em Judá é
judeu, tem gente que mora em Judá, mas veio de Samaria, veio de outros lugares. A gente precisa alcançar toda a comunidade. O livro causou impacto, queridos. Isso é revelado no versículo 16. Josias teve entendimento do juízo de Deus na vida da nação, que diz assim: assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, e tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Josias entendeu que Deus estava trazendo juízo sobre o povo. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção. Eu e você, mais cedo ou mais tarde, a conta dos nossos erros vão bater na porta. Não adianta você colocar debaixo do tapete. Não adianta você escrever lá no WhatsApp e apagar, porque Deus já leu, já viu tudo. Não adianta, você pode escrever e apaga, Deus já viu. Deus está dizendo, olha, Ele vai trazer desgraça. Sabe o que é desgraça? É a ausência da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Você e eu não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança. Agora, a desgraça é a ausência desse favor imerecido de Deus. E ele diz que essa desgraça iria alcançar o local. O texto vai dizendo aqui sobre este lugar, sobre a cidade. Talvez o local não ia mais produzir alimento como produzia antes, ou nenhum tipo de alimento, mas ia ter impacto na cidade. Nossas decisões, minhas decisões, suas escolhas, pode atrair o juízo, a desgraça de Deus sobre a cidade de Campo Grande. Mas não para só na cidade, ele diz que vai alcançar os habitantes, judeu, não judeu, visitante e estrangeiro. Ele está dizendo que vou trazer juízo sobre vocês. E foi isso que Josias entendeu, foi isso que ele viu. Mas o texto vai dizendo por que Deus iria trazer juízo, versículo 17. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Abandonaram o caminho do Senhor. Você ouviu o Adriano dizendo, olha, 20 anos atrás eu ouvi, aceitei Jesus, foi o diretor da empresa que me trouxe. E as circunstâncias da vida têm esse propósito, fazer você abandonar, abortar o projeto celestial de Deus na tua vida. No começo, a gente viu que o povo impactado pela vida de Manassés, o povo não queria o ouvir. É isso que Deus quer, que você se decepcione com pessoas, com processos, em organizações que vão decepcionar, não, e você vai se desviando, talvez entrando numa rota de colisão. Sabe qual é o pior erro que um pai ou uma mãe pode produzir na vida do seu filho? É quando você tem conhecimento da lei, da palavra, da graça de Deus, e você não reproduz, não repassa, não ensina para os seus filhos. É o pior erro que pode acontecer. E provavelmente Josias entendeu isso. Eu não aprendi isso do meu pai Amon, que foi rei de Israel. Eu não aprendi isso do meu avô Manassés. Mas a palavra de Deus estava trazendo isso à memória. O versículo 19 diz assim: já que o seu coração se abriu, e você, era Deus falando para Josias, e você, Josias, se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Ei, presta atenção, teu coração está aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você? Ou teu coração só está aberto para ouvir aquilo que você quer que Deus fale para você? É diferente. Há momentos que Deus vai dizer para você algo que você não quer ouvir, mas você precisa ouvir.
Muitas vezes a palavra de Deus está nos orientando, dando discernimento, para que a gente não entre numa rota de colisão. Eu lembro, queridos, de um testemunho muito interessante. Então a gente vê humilhação, orou, né, o juízo, porque abandonaram a Deus. Mas há uma história muito interessante. Não sei quantos de vocês já ouviram do Jurandir Ferreira. Um ex-bruxo, segundo maior bruxo no Brasil, quinto maior bruxo no mundo. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, mas nem sempre a vida dele foi assim. No começo, ele começou como um jovenzinho, saiu da cidade dele, foi para uma cidade maior, e aí então ele queria estudar numa determinada escola. E um senhor foi abordado por ele, dizendo: olha, o senhor não pode me ajudar? E o que você quer? Eu quero dinheiro. E ele conta no seu testemunho, na sua biografia, que aquele senhor disse: qual é o teu sonho? E ele dizia assim, apontando para a escola: meu sonho é estudar nessa escola, eu quero ser alguém. E aquele senhor disse: então, volte aqui amanhã, que eu vou lhe ajudar, você vai estudar naquela escola. Aquele senhor estava indo, e na metade do caminho ele perguntou: onde você mora? E a resposta do Jurandir foi: eu moro na rua, eu não tenho casa. E aquele senhor pegou aquele jovem, ligou para sua esposa e o levou para sua casa. Começou a cuidar dele, começou a desenvolver as habilidades dentro da bruxaria através daquele jovem. E aquele jovem foi crescendo, e ele foi ganhando uma habilidade, e ele foi crescendo como um bruxo no Brasil e fora do Brasil. Passado vários anos, ele volta àquela mesma cidade, está olhando para aquela escola, pensando na vida, quando um outro jovenzinho aborda ele e fala assim: moço, me ajuda. E ele lembrou dele mesmo. E aquele jovenzinho dizia: eu quero estudar ali. 8 anos de idade. Ele falou: então, eu vou te ajudar. Onde você mora? E ele disse: olha, eu moro em tal lugar. E começou a caminhar com o Jurandir Ferreira. E depois de um determinado momento, aquele jovenzinho de 8 anos disse assim: eu quero te convidar para você ir num lugar. Falou: eu vou, mas eu nem te disse aonde que é. Não, mas eu vou. Então tá bom, eu quero que você vá comigo na igreja. Ele falou: o quê? Na igreja? Eu sou bruxo. Mas aquele jovem de 8 anos conseguiu convencê-lo, o Jurandir Ferreira, a ir à igreja, a um culto. E aí pegou o carro e começaram a dirigir em direção àquela igreja, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e aquele carro bateu, acabou o carro, mas nada aconteceu com eles. E aí ele disse assim: olha, menino, vamos embora para casa, que hoje não dá, acabou. Ele falou: não, vamos para a igreja. Pegaram um táxi, e no caminho, no trajeto da igreja, aquele táxi bateu. O segundo táxi bateu, o terceiro táxi bateu, o quarto táxi, os 6 táxis que eles pegaram bateram. E para um senhor, fala: para onde vocês estão indo? Ah, nós estamos indo para a igreja aqui perto. Eu dou carona para você. Era o pastor daquela igreja. E o Jurandir entrou, e eu estava esquecendo de um detalhe, que quando bateu o último táxi, o Jurandir falou: ih, dessa vez, porque entrou debaixo de um caminhão, aquele menino morreu. E ele grita lá de dentro: não morri não, e nós vamos na igreja hoje. E aí tiraram ele para fora. Aí chega o pastor, eles entram, o Jurandir não sabia que o motorista era o pastor, e aquele motorista dizia assim: eu quero ver o capeta colocar aqui. E Jurandir dizia: ah, esse cara aqui hoje vai ver estrela, porque ele vai apanhar, os caras vão bater nele. E nada aconteceu, nenhum carro bateu nele. Eles chegaram na igreja, entraram na igreja, e tinha um coro, né, um coral. Pegaram uma corista, tiraram a corista, deixaram ela em pé e colocaram o Jurandir lá na frente, sentado. Foi, mas logo aqui na frente, né? Mas ele ficou lá. E aí o culto foi acontecendo, a pregação foi acontecendo, e aquilo foi incomodando ele. E ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou invocar o demônio aqui. E o demônio disse assim: ó, dá um tiro, que vai sair todo mundo correndo, desesperado, e você sai no meio da multidão, não vai acontecer nada. Aquela mulher que estava pregando na direção dele, disse assim: você não vai fazer nada, porque você está diante do Deus vivo e poderoso.
Ele só tinha falado em pensamento. Ele disse, que negócio que é esse? Que negócio doido é esse? Passado algum tempo, ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. O pessoal na igreja não gosta de fumar, eu vou pegar um cigarro aqui, o diácono já vai me tirar, porque aqui não pode fumar, e de novo aquela pessoa voltou-se na direção dele e disse, você não vai fazer nada disso, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Ele falou assim, que coisa estranha, né? Eu só estou pensando, e aquela pessoa sabe o que eu estou pensando, que negócio é esse? E aí ele conta no seu testemunho, no seu vídeo, que ele fez um determinado sinal, e aí ele chamou os 2 demônios dele, que agora eu esqueci os nomes deles, mas 2 brutamontes, falou, agora vai acabar com tudo. E os 2 apareceram na porta da igreja, começaram a entrar, nisso desce, segundo o Jurandir, um anjo, magrinho, conhece o pastor Leno? Mais magro que o pastor Leno, entendeu? Mais magro, né? Mas ele é uma benção, pastor Leno é uma benção, mas mais magro que o pastor Leno. E o Jurandir dizia assim, rapaz, esse anjo vai levar uma pancada agora. Mas aquele anjinho imobilizou os 2 demônios ali mesmo. Ele falou, mas que Jesus é esse? E o próprio demônio que trabalhava na vida do Jurandir, né, ele chegou, mas quando ele chegou perto do Jurandir, ele estava debaixo do banco, amarrado, imobilizado, e dizia assim, cara, sai, porque eu não vou conseguir sair daqui. Aquela mulher estava pregando, chegou o momento do apelo, apenas uma pessoa aceitou Jesus. Você faz ideia quem foi? Jurandir Ferreira. Ele foi à frente, ele entregou a sua vida para Jesus, ele mudou e ele dizia assim, se esse Deus é poderoso para fazer tudo isso que eu vivi, Ele pode fazer muito mais. Ele entregou a sua vida, se tornou pastor, e hoje ele prega a palavra de Deus. É Deus quem transforma a nossa vida. É Deus que muda a nossa perspectiva de ver e de enxergar. Queridos, que mudança a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem causado na tua vida? Que mudanças, que reformas, que aprovação Deus tem realizado na sua vida? Domingo passado, eu estava aqui, estava bem quente, estava em torno de 30 graus, deixei o carro 2 quadras lá na frente, não tinha espaço para estacionar, graças a Deus por isso. Se for preciso, a gente estaciona 5 quadras lá na frente e vamos embora. E aí, quando terminou o culto, eu fui pegar o carro, né, e o carro ficou no sol. Então, a temperatura aqui, ambiente na rua era 30 graus, mas dentro do carro estava 37. Então, eu abri o carro, baixei as janelas, esperei alguns minutos para diminuir o impacto ali dentro, liguei o carro, mesmo com as janelas abertas, abaixadas, liguei o ar e fui caminhando. E à medida que eu ia caminhando, saiu de 37, 36, 35. E eu cheguei em casa e estava em torno de 30 graus. O que isso tem a ver com a gente? Eu costumo dizer que as circunstâncias do mundo, da carne, o diabo, ele quer sufocar, queimar, roubar, destruir qualquer sonho na tua vida. E muitas vezes a coisa está com a temperatura alta demais. Não dá para você estar dentro do carro com aquela temperatura tão alta. Então você precisa baixar a guarda do teu coração, da tua vida. Precisa abrir as portas para que Deus possa entrar e causar mudanças no teu coração. Você vai precisar começar a caminhar, mesmo com a temperatura que estava lá 37, caiu para 36, mas você vai caminhando. E à medida que você vai caminhando, lendo a palavra e aprendendo a orar, o frescor de Deus, do seu Espírito Santo vai sendo soprado de maneira que vai entrando na nossa vida e vai abaixando a pressão da carne, do mundo, da tentação no nosso coração. E na medida que você vai caminhando, você vai percebendo que a influência externa do mundo e da carne cada vez mais vai diminuindo, porque a graça de Deus, o sopro de Deus vai vindo na tua vida. É Deus, amados. É Deus quem aprova a mim e a você.
É Deus quem reforma áreas da nossa vida que grita por mudanças, por reformas. É Deus quem transforma o caos em bênção. Feche seus olhos nesse instante. Eu quero orar com você e por você. Sabe, você pode, nessa manhã, mudar muita coisa na sua vida. Mas você precisa tomar decisões que mudem o curso, o plano de voo da tua vida. Hoje, quem é importante para você ser aprovado? As pessoas do teu trabalho, da universidade. As histórias que você conta, verdadeiras ou não tão verdadeiras, que você tem que contar para continuar lá no topo da aceitação. Sabe, nesta manhã, a única pessoa para quem você precisa ter o ok de aprovado se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Que áreas na tua vida precisam de reformas? Teu coração, prioridades, valores. Que áreas na tua mente precisam de mudanças, como aconteceu na vida de Josias, como aconteceu na vida do Cristiano, no vídeo que a gente viu, na vida do Adriano aqui que caminhou, ou na vida do Jurandir. Que transformações milagrosas e sobrenaturais Deus precisa fazer na tua vida? Ou você vai esperar chegar no fundo do poço para dizer: Senhor, me socorre. O Senhor Deus está aqui nesta manhã. E você pode tomar a decisão mais importante da sua vida com um simples gesto nessa manhã. Você pode dizer: sim, Senhor, eu quero ter minha vida transformada, reformada, aprovada pelo Senhor. E você pode fazer isso livremente, porque é o Senhor que está aqui e te dá essa autoridade de dizer, levantando a sua mão e dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e gostaria de convidar Jesus a entrar na sua vida, faça isso com esse gesto. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você e com você nesta manhã. Se você deseja isso, diga, levante a sua mão. Você está livre para dizer: sim, ó Deus, eu quero Jesus na minha vida. Alguém aqui nesta manhã? Pode levantar a sua mão. Amém. Vamos ficar todos em pé. Pai querido, muito obrigado, porque o teu amor é ousado. O Senhor ousa entrar e penetrar onde ninguém consegue entrar. Nem pastores, conselheiros, psicólogos conseguem penetrar lá na nossa alma. O Senhor vai. E louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor agiu na vida de Josias. Apesar e a despeito da influência negativa do seu pai, do seu avô, ele escolheu ser aprovado pelo Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a sermos aprovados pelo Senhor. É o Senhor que é dono de todas as coisas, é o Senhor que governa todas as coisas, é o Senhor, Rei dos céus e da terra. Senhor, com certeza há áreas na minha vida que precisam de mudanças. E nessa manhã eu abro espaço para o Senhor agir, vir, mudar, reformar, transformar para o louvor da tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, transforma como o Senhor fez na vida do Jurandir Ferreira, faz na nossa vida, Espírito Santo de Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Por isso, ó Pai, nos rendemos a Ti, nos inclinamos diante do Senhor, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a majestade, que a gente diga, é Deus e mais ninguém, que começa em nós e que completa em nós, até o dia de Cristo Jesus, a sua boa obra. Espírito Santo de Deus, nos leva em paz, nos leva, o nosso campo missionário é logo depois dessas portas, nos leva para a gente ser agente transformador na nossa comunidade, nos leva a olhar a nossa cidade
numa nova perspectiva. Que se abandonarmos o Senhor, nós vamos colher frutos desagradáveis. Mas se amarmos o Senhor e andarmos na tua luz, nós, além de sermos abençoados, nós vamos abençoar a nossa cidade, a nossa comunidade. Então leva-nos como ponto de luz, no meio da escuridão e das trevas, para a gente levar esperança em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Que você vá na bênção, na paz, na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.